Boa noite, pessoal. Saudade de vocês. Mas vamos fazer o quê? Não podemos reclamar, não é? Temos pelo menos a oportunidade de podermos conversar, ou pelo menos eu posso falar com vocês, vocês podem saber da nossa preocupação em nos mantermos assim conectados. Isso é muito bom, nós vamos fazer todas as quintas-feiras essas palestras, e hoje nós vamos apresentar o José Hélio, que vai fazer uma palestra bem bonita para vocês e para nós, que se chama Felicidade Possível. Então, como é de hábito, né, costume nosso lá no NEAL, quando a gente faz as palestras presenciais, fazer a leitura do livrinho, do livrinho não, do belo livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Hoje eu escolhi o texto chamado Com Alegria, já que vamos falar de felicidade, vamos ler com alegria. Executa com alegria todas as tuas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valorize o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Viram que linda a lição de hoje? Então, agora o Josélio com vocês e tenham, assim, uma linda palestra. Boa noite. Olá, pessoal. É com muita alegria que nós estamos começando mais uma palestra virtual. E o tema de hoje é a felicidade. Será que ela é possível nesse nosso mundo? E eu queria começar justamente com esse primeiro slide que diz que a felicidade não é deste mundo. E aí eu colocaria uma interrogação no final para começar uma reflexão nossa, né? A felicidade não é deste mundo? Será que nós nascemos para ser infelizes aqui? Esse é o tema que nós vamos estar abordando durante essa nossa conversa, essa nossa palestra. Tá? E um dos pontos mais importantes é a gente perguntar e entender o que é a felicidade para você. Essa é uma das coisas mais difíceis que nós temos para entender e para responder, né? Porque se alguém perguntar para você agora, nesse momento, o que é felicidade para você? O que te faria feliz nesse momento? E eu tenho certeza, em todas as palestras que eu já fiz sobre esse tema, cada um tem uma resposta diferente. Cada um tem uma necessidade diferente e as respostas são as mais variadas possíveis. E a mesma pergunta valeria: será que o que seria um ponto de felicidade para mim antes do início dessa pandemia é o mesmo que eu tenho hoje? Será que é assim que funciona? Ou isso vai mudando ao longo do tempo? Então nós vamos buscar abordar esses temas, obviamente tendo como base a doutrina espírita, né? E a resposta para esse tema da felicidade a gente pode buscar no Aurélio, né? no dicionário, onde ele fala que é um estado de perfeita satisfação íntima, é uma aventura, uma beatude, contentamento, alegria, euforia, grande satisfação, né? Isso está ligado à alegria, à sorte, à satisfação, à saúde, ao sucesso, à fortuna. Mas será que é isso mesmo, né? Será que se eu tiver uma fortuna eu vou ser mais feliz? Será que se eu for uma pessoa de sucesso eu vou ser mais feliz do que outros? E assim vai, né? Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, no Livro dos Espíritos, né, no livro 4, tem a parte das esperanças e consolações. Então você vai no capítulo 1 desse livro 4, que tem o nome de Penas e Gozos Terrenos,
E nas perguntas 920 a 933, os espíritos respondem sobre a felicidade e infelicidade relativas aqui no planeta Terra. Então, quem quiser olhar um pouquinho mais de perto, à luz da doutrina, é só ir no Livro dos Espíritos, procurar nessas perguntas que você vai ter algumas respostas para isso. Eu trouxe junto aqui, para nós começarmos também a nossa conversa, um trecho do Diário da Consciência, aquele livrinho de cabeceira que é sempre bom a gente ter. Eu uso isso há muitos anos, me ajuda tanto no início do dia quanto na hora de dormir, para a gente já sintonizar a nossa mente com coisas boas, né? Essa página em especial fala assim, que sempre que estiveres ombro a ombro com a felicidade ou a desgraça, seguindo contigo pelas estradas da vida, lembra-te, tudo é efêmero na terra, e tanto uma quanto outra, a qualquer momento, deixar-te-ão caminhando sozinho. Ou seja, nós temos variações, temos inconstâncias entre dias de alegria e de felicidade e dias de tristeza e de desgraça. Isso faz parte da nossa vida nesse momento, durante todo o tempo de existência nesse planeta da Terra. Tá? E vale lembrar, né, que nós estamos agora, principalmente nesse momento de pandemia, né, com esse coronavírus parando o planeta praticamente, todos os países, né, em momentos que nós nunca imaginávamos que seria possível, né? Então é um momento que o que a gente ouve, inclusive um dos áudios e vídeos que eu ouvi recentemente do Divaldo Franco, falando justamente que esse momento é um momento importante para essa mudança, essa transição planetária, né? E no livro Escutando Sentimentos, da irmã Cida Fox, tem alguns trechos que eu acho que são muito pertinentes a isso tudo que a gente está vivendo. O momento da Terra é um momento delicado, é um momento em que todos nós estamos em alerta máximo, prestando atenção em tudo que está acontecendo e tentando entender por que isso está acontecendo. Mas é um momento que nós entendemos, dentro da doutrina espírita, como uma transição para um mundo de regeneração, saindo de provas de expiação, passando para um mundo de regeneração, onde a qualidade de vida nossa tende a ser muito melhor do que foi até esse momento nesse planeta nosso. Nesse livro fala também de uma forma muito interessante, eu achei, que nos séculos 19 e 20, né, eles foram muito importantes para a gente estabelecer as bases, os alicerces que a doutrina espírita trouxe para nós como conhecimento, né? E agora, no século XXI, ele é o século do sentimento, é o século de semear o afeto, as propostas de renovação do coração e o desenvolvimento das habilidades emocionais. Esse aqui é o momento mais apropriado para que a gente desenvolva essas habilidades emocionais, para que a gente realmente semeie o afeto com os outros do que esse que nós estamos passando agora. Pois é, eu acho que isso aqui está mais atual do que qualquer outra coisa e foi escrito muito tempo antes de a gente ter ideia que essa pandemia poderia estar ocorrendo. Esse ponto de seja feliz, né, é aquele momento que a gente se pergunta, mas eu quero ser feliz, né? Como é que eu posso fazer para ser feliz? E tem alguns trechos aqui que fazem a gente refletir um pouquinho, né? Que primeiro, já não é de agora, não é por causa dessa pandemia que a gente fala muito em ser feliz. Querer conquistar a felicidade já vem de muito tempo, de anos e séculos, né? E às vezes, como essa imagem mostra, parece que às vezes a gente está no caminho oposto da felicidade, né? Vocês já tiveram essa sensação, essa impressão? De vez em quando eu tenho isso. Parece que eu estou indo para um lado e a felicidade está para o outro, né? É uma busca constante, né? E a gente entende também que a dor, ela é nesse momento, nessa transição, saindo ainda de provas e expiações, é um momento em que a dor ainda é muito presente na vida de todos nós.
Eu diria, por tudo que eu vi, que eu li, que eu assisti até hoje, nesses anos todos de vida, com amigos, com familiares, olhando o que acontece no mundo, olhando o que a doutrina traz para nós, é quase que impossível nós passarmos por uma vida encarnatória aqui sem ter dores. As dores são ainda inevitáveis. O que muda é como que nós enfrentamos essas dores, como é que a gente passa por elas. Será que a gente vai atrás de um sofrimento ou a gente passa com mais resignação e resiliência? Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. E aí a certeza de que nós podemos escolher. É uma escolha nossa, essa qualidade de vida, de passar por essas dores de formas diferentes, é uma escolha que nós fazemos intimamente. Quantas vezes a gente vê com amigos, com parentes, uma mesma situação de dor, para uns é um caos, é uma desgraça total, é uma catástrofe, e para outros a mesma situação, ela não passa de uma dificuldade, de um obstáculo e muitas vezes de uma oportunidade de crescimento. Então depende do quê? Depende de como cada um de nós vai querer passar por isso. É um desejo nosso, pessoal, né? E dentro dessas dores, nós temos, obviamente, decepções e temos ingratidão batendo à nossa porta, muitas vezes. De onde será que surge isso daqui? Né? E uma das frases que eu gosto muito também de lembrar é que muitas vezes, pode não ser talvez todas, mas as decepções advêm de expectativas que nós mesmos elaboramos de forma mal feita, nós exageramos, talvez, né? Ou a gente ficou esperando uma retribuição, né, de alguma coisa que nós fizemos e essa retribuição não vem, né? E aí então a gente vem com o sentimento de uma decepção, né? E que muitas vezes é fruto do nosso próprio egoísmo. A ingratidão é uma prova de persistência para se fazer o bem. Então, o dia que a gente aprender a fazer o bem de verdade, a gente não vai esperar nada em troca, né? E nem ficar anunciando em todas as mídias o bem que nós fizemos, a ajuda que nós demos, a doação que nós participamos para as pessoas, né? Eu acho que esse é o aprendizado que nós temos aqui. Um outro ponto de dor muito importante para nós, né, e doloroso, é quando a gente perde alguém, um ente querido, um parente, alguém que estava guardado no nosso coração com muito amor, muito carinho, e esse ente querido vai embora, né? Ele desencarna, volta para o mundo espiritual. Então essa dor por essa perda desses entes queridos é, na verdade, uma prova para nós, é uma expiação que atinge a todos. De novo, indistintamente. Qualquer um que vier para cá, que vier habitar esse planeta, passando pela escola, que é a Terra, né, uma escola de desenvolvimento, uma escola de evolução, qualquer um, rico, pobre, brancos, negros, católicos, espíritas, seja do jeito que for, todos nós vamos passar por perdas de entes queridos, né? E isso serve para nós como uma lição muito grande. E o Espiritismo ajuda muito a gente a entender essa parte. Ajuda a gente a perceber claramente que nós estamos aqui numa simples passagem, é temporária, como nós falamos antes, né? As coisas que nós temos aqui são de pouca duração, elas não duram para sempre, a não ser as virtudes que nós vamos conquistando ao longo dessa nossa vida aqui na Terra. Então, quando a gente entende pela doutrina de que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, e que aqui é uma passagem, e que aqueles que partem desse mundo, desencarnam, voltam para essa vida espiritual, que é a vida verdadeira nossa, e que é possível nós nos comunicarmos com eles de várias formas, então a gente pode ter um consolo um pouco maior quando a gente vive situações desse tipo. Tem essa frase que eu acho interessante, que é do Dalai Lama, né? Ele fala uma coisa interessante no sentido de que a felicidade não é pronta. A gente não vai num lugar, numa farmácia, numa loja e compra um pote de felicidade, né? Você pode ter momentos, instantes de felicidade, até superficiais, se a gente for comprar alguma coisa. Mas a felicidade verdadeira, ela é feita das nossas próprias conquistas, das nossas próprias ações. Essa é a verdade
da felicidade. Bom, mas isso falado, isso posto, a gente tem como achar caminhos para ser mais feliz aqui nesse planeta? Talvez a felicidade perfeita, total, não exista ainda no momento espiritual que nós nos encontramos. Mas será que tem outros caminhos para nós nos tornarmos mais felizes aqui? E tem algumas dicas que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Quem sabe pode ajudar nessa jornada, principalmente nesses momentos que nós vivemos agora, né? Em primeiro lugar, é para a gente manter o foco, sabe? Às vezes a gente se preocupa demais com muitas coisas, a gente se estressa porque tem muita coisa para fazer, e isso pode desencadear problemas cardíacos e a gente não consegue ver o lado bom das coisas. O estresse exagerado leva para um processo depressivo e aí a vida perde o sentido, perde o valor para nós. Então, o ponto é da gente fazer uma coisa de cada vez, né? Comece uma coisa, termine outra no seu dia a dia. Monte uma agenda, siga essa agenda, né? A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar, a hora de fazer uma leitura. Para quem trabalha virtualmente, procure se organizar nessa agenda e seguir, né? Porque o nosso cérebro ele não foi feito para fazer coisas simultâneas ao mesmo tempo. Cognitivamente, o cérebro só faz uma coisa de cada vez. Se a gente começar a fazer várias coisas, você vai ver que o nosso dia fica improdutivo e no fim a gente acaba cansado e com a sensação de que não conseguiu realizar as coisas que nós gostaríamos. Já passou por isso aí algum dia? Pois é, a gente colocar um foco nas coisas e nas prioridades que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente se perde com coisas que não têm a menor prioridade e as coisas importantes acabam ficando de lado. O Jesus já falou para a gente, né? Isso já na época que ele esteve aqui. Basta cada dia suas próprias preocupações. Então, a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preparar, tem que se planejar, mas a cada dia nós vamos realizando as tarefas que são pertinentes àquele dia. E é assim que ele sugeriu que a gente fizesse, né? Tem o problema da raiva, né? E tem hora que a gente fica com raiva mesmo, né? Aquela hora que as artérias nossas do pescoço se contraem, né? O batimento cardíaco aumenta, até dispara, né? O sangue fica mais grosso e fácil de coagular. Quando isso acontece, um dos caminhos é a receitinha que o próprio Chico Xavier trouxe para a gente, que é tome água da paz. Nas raras vezes em que ele ficava nervoso, a mãe dele aparecia e falava: Chico, você está nervoso, toma água da paz. Ela não se acha em farmácia, em lojas, em nada. É um copinho de água, você põe na boca, não engole, né? E conta até 10. Quando você faz isso, você passa aquele momento, você muda o teu sentimento do lado emocional para o lado racional. Então, a receitinha simples, né, que é das nossas avós e bisavós: tome água da paz e conte até 10. Né? Respire fundo e bola para frente. Né? Uma outra coisa importante, principalmente nos dias de hoje, né, é a gente alimentar a nossa mente com coisas positivas. A recomendação é fuja dos noticiários. O que a gente lembre que os noticiários de televisão, de mídias em geral, eles fazem sucesso quando eles mostram tragédias. Então, infelizmente, né, culturalmente, quanto mais tragédia, quanto mais problema, mais atrai a atenção das pessoas. E é assim que se vende notícia, é assim que se vende as matérias que a gente lê nos jornais, revistas e assim por diante. Então, só que isso, o que acontece? Isso traz uma carga negativa muito grande para nós. Então, a receita é fuja de noticiários, não fique olhando o tempo todo o que está acontecendo, porque as coisas não mudam de repente. Né? Escolha leituras edificantes, aquilo que vai lhe fazer bem, que te motive, que te traga serenidade e te mova para reflexões altruístas. Sorria, ria, nem sempre dá para fazer isso, nem sempre a gente está animado para isso. Mas põe uma música alegre, isso relaxa os nossos vasos sanguíneos, aumenta o fluxo do sangue e o corpo vai se sentir muito melhor.
Então, isso é uma maneira da gente mudar um pouco aquele tom de pessimismo para uma coisa mais otimista, mais gostosa de se viver. Uma outra coisa é, para quem está assistindo a palestra, obviamente, né, já está interessado, né, ou quem já está empenhado em entender e praticar a doutrina espírita, é cuidar do seu lado espiritual. Participe de alguma religião ou não necessariamente. Não é porque você pratica uma religião que você vai ser mais espiritualizado ou você vai ser mais evoluído, né? Mas exercite a sua fé, seja ela qual for, medite, passe algum tempo sozinho. É o autoconhecimento, é você estar com você mesmo para você aprender e entender aquilo que precisa ser melhor desenvolvido em você. E no isolamento social que nós estamos vivendo agora, principalmente, né, interaja com outras pessoas. Tem muita gente que precisa da nossa ajuda. Se a gente tem uma condição financeira, uma condição de moradia melhor, tem muita gente que está precisando de muita ajuda. Ou gente que vive sozinha, uma conversa, uma ligação. Então esse é um momento muito importante para nós praticarmos essa ajuda ao próximo, né? No fundo, se a gente for olhar, a felicidade é algo assim, ele é muito simples, né? Mas é só a gente buscar um pouco por aí nesse mundo afora, né? A gente vai ver que a felicidade custa muito pouco. Ela é muito simples de ser atendida, às vezes a gente é que complica demais, né? A gente vai buscar coisas que estão fora do nosso alcance. A gente vai buscar felicidade em coisas materiais que passam rapidamente. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trazer para a nossa consciência, é o ponto que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, e quando a gente consegue fazer isso para nós, a gente irradia essa mesma felicidade para aqueles que estão conosco. É só ver como é gostoso ficar ao lado de alguém que é feliz, alguém que tem um pensamento positivo, e como é decepcionante e entristecedor você estar com pessoas que estão o tempo todo pensando do lado negativo, né? Então, quem que a gente quer ser nesse momento? Aquele que emana felicidade, que emana alegria. Isso não quer dizer que você está ignorando o que está acontecendo pelo mundo. Isso não quer dizer que você desrespeita, né, as mortes que estão acontecendo por causa dessa situação, desse vírus que avassalou o mundo inteiro, né? O ponto é dentro desse respeito e dentro de uma possibilidade verdadeira, o quanto você pode transmitir de otimismo e de felicidade para os outros, né? Felicidade, segundo Joana de Ângeles, né, ela é uma conquista íntima, ela é uma para cada um de nós. Eu não tenho como te dar a minha felicidade, eu posso transmitir para você coisas felizes, coisas otimistas que eu incorporei na minha vida, mas eu não posso tornar você feliz se você não quiser, se você não trabalhar para isso. É a mesma coisa quando a gente quer mudar uma pessoa. A gente está visivelmente vendo o que precisa ser mudado. A gente insiste, a gente trabalha com isso aí, mas a pessoa se renega, a pessoa não quer. E quando isso acontece, ela não vai mudar. É a mesma coisa com a felicidade. Se você está na frente de alguém deprimido, de alguém que está passando por momentos difíceis, talvez seja um pouco mais complicado. Mas o fato de você estar numa mentalização mais positiva, de maior felicidade, com certeza vai transmitir uma boa energia para aquela pessoa que está precisando muito naquele momento, né? E a Joana fala ainda para a gente, se nós desejarmos ser felizes, que a gente viva cada momento de forma integral, de forma plena, né? Reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção num painel de plenitudes. Essa forma integral é o nosso ser, corpo, mente, espírito. É quando a gente passa a cuidar da nossa condição física, né, de forma saudável, da nossa mente de uma forma otimista, né, e do nosso espírito através da nossa fé e da nossa esperança, com a certeza de que o mundo verdadeiro é um mundo espiritual. E nós aqui estamos para desenvolver algumas virtudes que vão ficar marcadas eternamente no nosso espírito, e isso é a única coisa que nós vamos levar quando a gente voltar para o mundo espiritual.
porque o resto, todos os bens materiais, todas as roupas, os carros, as casas, o dinheiro do banco, tudo isso aí vai ficar aqui. Agora, o conhecimento e as virtudes que nós desenvolvemos é a única coisa que nós vamos levar dessa vida quando nós voltarmos para o mundo espiritual. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, entendido um pouco, e algumas dicas podem ter sido novidades, outras não, mas elas são tão simples que às vezes a gente fala, mas não é possível que seja só isso. Mas elas ajudam demais, né? E será que a pergunta que vem, você já sorriu para alguém hoje? Né? Normalmente, quando a gente está fazendo com o público, é a hora que um olha para o lado e dá aquele sorriso, né? Aquele sorriso gostoso, aquele sorriso que é contagiante, né? Então, espero que a gente possa sorrir, apesar de tudo que nós estamos passando nesse momento. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez, e que Jesus esteja conosco, nos acompanhando nessa transição planetária tão importante para a nossa vida espiritual. Muito obrigado.